Olá, nossa aula de hoje é de matemática. Vamos usar as sequências 13 e 14 do EMAI. Essa imagem aqui, bem bonita, né? É de uma pirâmide. Então, vocês já assistiram algum filme que tem pirâmide? Pois é, essa aqui é uma das 7 maravilhas e que nós vamos estudar hoje na nossa aula. Então, dando continuidade nessas formas geométricas espaciais, são os poliedros e não poliedros. Todas as faces são poligonais e pelo menos uma das faces não poligonal, ou seja, que rolam. Aqui nós falamos também que tem 3 dimensões, tridimensional, né? É a altura, largura e a profundidade. Aqui são as planas, que são bem conhecidas, formadas exclusivamente por linhas retas. Esse aqui, ó, que elas são bidimensionais, né? Que é um retângulo, é triângulo, um hexágono, um quadrado e um pentágono. Esse aqui possui curvas, então não polígonos. Figuras geométricas planas. Então, aqui está um poliedro que tem a sua face na forma de um quadrado, que é uma figura plana. A face é azul, no caso aqui, ó. Desse cubo é uma figura plana chamada quadrado. Aqui, ó, a face verde desse paralelepípedo é uma figura plana chamada retângulo. A face amarela, ó, dessa pirâmide é uma figura plana chamada triângulo. E a face rosa desse cilindro é uma figura plana chamada círculo. Apenas para a informação, as formas obtidas a partir de cada modelo são poliedros. Prisma de base triangular. Ó, a base forma um triângulo. Tá? Aqui tá colocando que são 9 vértices. Vértices são os encontros da reta, ó, tá? E, perdão, 9 arestas. Arestas que são essas linhas aqui, ó, essas riscas, geralmente onde dobra. Os vértices são os pontinhos onde se une as arestas. E as faces são, ó, aqui. Essa aqui é uma pirâmide de base quadrada. Então, a base dela aqui vai ser quadrada. Então, ela foi planificada. Aqui é um paralelepípedo, tá? Também, ó, ele fechado e ele aberto. Lembra? Diferença entre prisma e pirâmide. Que na aula de hoje nós vamos aprender sobre os dois. Tanto sobre a pirâmide como o prisma. Prismas são poliedros que possuem duas bases, que são polígonos iguais. Ó, aqui é uma base e aqui é outra. Uma pirâmide é um poliedro que tem por base um polígono qualquer e por faces laterais
triângulos. Então, ó, a pirâmide só tem uma base e a prisma são duas bases. Então, essas são as características principais para facilitar para vocês. Aqui tem uma explicação, tá? Ó, a base aqui. Essa base é triangular, ou a vértice, que é a união das retas, né? E a aresta. A vértice aqui é a união, ó. E a aresta, que é essas retas aqui é onde dobra. Prismas triangular, ó. Lembra duas bases com a figura do triângulo. A, prisma triangular, porque as bases são triângulos. B, prisma quadrangular, porque as bases são quadradas. Prisma pentagonal, porque as bases são pentágonos, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E prisma hexagonal, porque as bases são hexágonas. Tem 6, ó. Arestas, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Os sólidos limitados unicamente por superfícies planas chama-se poliedros. Os sólidos limitados por porções de superfícies curvas em parte ou na totalidade dizem-se não poliedros. São poliedros os prismas e as pirâmides, tá? Isso aqui é um prisma, lembra? Duas bases, duas bases, duas bases. Aqui já é a pirâmide, apenas uma base. São não poliedros os cones, os cilindros e as esferas. Aqui está uma planificação da pirâmide de base quadrada. Ao montar, né, vai ficar uma pirâmide assim, ó, com a base quadrada. Essa daqui é uma base triangular, tá? Então, no caso, é o formato de um triângulo. Essa aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, é um pentágono, tá? Então, essa aqui é formato de um triângulo. Então, são informações importantes, né, para a gente só ir se familiarizando, né? Aqui tá uma prisma, ó, as duas bases, essa aqui é a base superior, aqui é a base inferior, os encontros, pontinhos são os vértices, as faces, que são formas de, ó, um retângulo, que isso aqui é a aresta, né? Conhecendo o prisma da esquerda para a direita, os prismas são prisma de base quadrangular, que é um quadrado, a base, prisma de base triangular, que é um triângulo, e a prisma de base hexagonal, que é aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. A prisma triangular, ó, as duas bases um triângulo. A pentagonal, que são de 5 lados, a prisma retangular ou paralelepípedo e a prisma quadrangular ou cubo. Como já vimos, essa é uma prisma retangular ou paralelepípedo, uma prisma quadrangular ou cubo. Aqui, ó, tá bem bonitinho e facilita para vocês visualizarem bastante a face, a aresta, que é onde geralmente a gente dobra, e a vértice, ó, que
são os encontros aqui do mesmo jeito. Face, aresta e vértice, tá? Planificação da pirâmide de base quadrangular, que é um quadrado, e aqui de base triangular, que é um triângulo. Aqui nós temos o cubo, a pirâmide hexagonal, a pirâmide triangular, o paralelepípedo, a pirâmide quadrangular e o prisma triangular. Aqui, ó, um pentágono, 5 lados, e hexágono, 6 lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faces, vértices e aresta de prismas. Os brinquedos das crianças têm forma de prisma. Veja algumas prismas. O prisma abaixo é chamado de cubo. Ele tem 6 faces, ó, 8 vértices, que são os encontros, e 12 arestas. Vamos na atividade 13.3. No livro EMAI do terceiro A está na página 77. Do terceiro B e C está na página 72. As atividades estão iguais. O que difere é só esse aqui que está fazendo a referência dos anexos, mas aqui está igual. Então, vamos lá. Na ilustração abaixo, você pode observar 4 momentos da desmontagem de uma caixa. Ó, aí aqui já, primeiro momento, segundo momento, terceiro momento, aqui já tá, o quarto momento já tá totalmente aberto. A figura que ilustra o quarto momento é chamada de planificação da caixa. O anexo 6 possui 4 moldes. Recorte, use e monte caixinhas com eles. Depois desenhe aqui como ficam. Então, aqui, ó, os moldes que vocês vão ter lá é de um cubo, que nós já vimos, de um paralelepípedo, de uma prisma de base triangular e uma prisma de base hexagonal. Atividade 13.4. No EMAI do terceiro A e B, está na página 73. Perdão, no terceiro B e C. E do terceiro ano A está na página 78. Você provavelmente já ouviu falar em pirâmides. O nome tem origem em edificações especiais que vamos conhecer. As mais famosas são as pirâmides de Gizé, que ficam perto da cidade do Cairo, atual capital do Egito. São famosas por se constituírem uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Escreva um pequeno texto descrevendo o formato da pirâmide, que pode ser visto na foto acima. Aqui, vocês vão realizar esse pequeno trecho, né? Um pequeno texto falando do que vocês estão, né, descrevendo o formato dessa pirâmide, que pode ser visto, né, dessa pirâmide. Atividade 13.5, no livro do terceiro ano A, do EMAI, na página 79, do terceiro B e C, na página 74. Novamente, você vai observar 4 momentos da desmontagem de uma caixa. Então, tá o primeiro momento, o segundo momento, ó, o terceiro momento e o quarto momento.
A figura que ilustra o quarto momento mostra uma possível planificação da caixa que tem a forma de uma pirâmide de base quadrada. No anexo 7, existem 4 moldes. Recorte-os para montar a caixinha com elas e depois desenhe aqui como ficar. E a nossa última atividade de hoje é a sequência 14 da página 84 para o terceiro ano A e para os terceiros B e C, página 76. Atividade 14.1. Os alunos da escola Primavera foram ao cinema assistir um documentário sobre sua cidade. As turmas foram divididas da seguinte forma, tá? Então, aqui eu já vou perguntar para vocês. Vamos observar o quê? O título dessa tabela. Aqui é uma tabela que a gente fala que ela é de dupla entrada, que tem várias informações. No caso, tem a informação aqui que dá fácil da gente ver, né? A primeira sessão do segundo ano, quantos participaram? Do terceiro ano. E aí vai ter a outra maneira que vocês vão ter que usar cálculos. Por isso chama uma tabela de dupla entrada. As turmas foram divididas da seguinte forma. Então, como que foram divididas? Então, qual é o título primeiro? A divisão das turmas por sessão do cinema. A primeira sessão do segundo ano foram 75 e dos terceiros anos foram 60 na primeira sessão. Na segunda sessão, olha, o quarto ano já obteve 90 alunos e o quinto ano 74. Quantos alunos assistiram à primeira sessão? Então, aqui que vocês vão precisar fazer cálculo. Então, a primeira sessão, quem é que entrou? Quem é que participou da primeira sessão? Foram os alunos de que ano? Segundo ano e dos terceiros anos. E da segunda sessão? Quais foram os alunos que participaram do quarto ano e do quinto ano? B. Quantos alunos assistiram à segunda sessão? Aqui, aí vocês vão ter que fazer o cálculo, né? Porque sabemos que os quartos anos assistiram esse total e os quintos anos esse total. Mas aí nós vamos ter que usar estratégias para calcular, para chegar no outro total. Aí a outra pergunta, quantos alunos da escola foram ao cinema? E em que sessão houve mais alunos? E quantos a mais? Então, vamos lá aqui, ó. Quantos alunos da escola foram ao cinema? Então, vocês vão ter que usar a estratégia de juntar tudo isso para saber, né? E em que sessão havia mais alunos? Qual a sessão que tem um número maior? Tá, achou a sessão? Aí vocês vão fazer o cálculo, que é quantos a mais. Então, finalizando, até aqui a nossa aula. Espero que vocês tenham aprendido bastante e estejam muito bem. E um abraço a todos.